conhecer a tua suave vontade para nós e vivenciá-la a cada dia. Obrigado por esse estudo, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã. Sejamos edificados e santificados, Senhor, na tua santa palavra. Teu reino se expanda, Senhor. Todos os teus eleitos sejam encontrados, regenerados e salvos. Concede-nos o privilégio, Senhor, de participar da salvação de alguns. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse filme que a gente viu uma partezinha é Ressurreição, que lançou alguns anos atrás. E ele mostra uma parte da morte e da ressurreição do Senhor. O que eu queria mostrar para vocês essa noite é justamente como as pessoas tentam perverter o real significado da Páscoa desde muito. Então, o coelhinho da Páscoa é só um dos elementos que o mal usa. Já fizeram, como a gente viu aqui, inclusive essa parte está no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, quando os guardas, eles sabendo que iriam ser mortos, porque segundo a lei romana, se eles falhassem na execução de uma ordem, eles deveriam ser mortos. E sabendo disso, foram se esconder no Sinédrio, e o Sinédrio os protegeu e ainda os pagou para contar essa mentira que até hoje é propagada no meio dos judeus, que os próprios discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus durante a noite. Então, que nós tenhamos sempre esse cuidado. Eu vi muita movimentação nesse período da Páscoa, onde as pessoas procuravam sempre dizer: o importante é ter amor, é ter tolerância, essas coisas. E por incrível que pareça, eu creio que até um desses ateus, abertamente ateu, chamado Leandro Carnal, em um desses programas deu a sua opinião acerca de Jesus e acerca da Páscoa. Uma ousadia sem tamanho, né? E que a gente tem que saber que sempre vão fazer isso, vão usar do Senhor Jesus para tentar de alguma forma gerar em nós uma comoção, algum tipo de atitude desenfreada, e nós não devemos ter. O que ele fez, ninguém pode impedir. O que ele projetou, ninguém pode impedir. Então, que nós possamos entender o real significado, nos alegrar e propagar essa verdade, porque todos aqueles que forem dele crerão. Nós não somos chamados a convencer as pessoas, nós informamos as pessoas. O convencimento é uma obra do Espírito Santo, no coração do pecador. Hoje nós vamos voltar para Coríntios. Eu não sei se está falhando aqui, mas o seu cabo, vou botar aqui. Vamos voltar para Coríntios. Ontem a gente parou justamente na parte da ceia. Por quê? Porque como outras passagens aqui de Coríntios, esse estudo tem sido bastante edificante, pelo menos para mim, relembrar esses temas tão centrais do Evangelho. E aqui na celebração da ceia, nós somos mais uma vez levados a olhar para a crucificação do Senhor Jesus, porque é isso que a ceia nos mostra, o sacrifício perfeito de Cristo, aquele que a gente inclusive já estudou em Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: aquele que veio como propiciação pelos nossos pecados, uma vez que todos pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor, precisávamos de um justo e justificador por nós, e esse é Cristo, Jesus, nosso Senhor. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, eu vou fazer uma recapitulação a partir do versículo 23, embora a gente já tenha falado dele ontem. Amém? Amém. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. E eu falei isso ontem, desde sempre, essa é a forma com que a verdade de Deus é propagada, de geração em geração.
mesmo a gente que tem a Bíblia na mão, nós temos a tradição, falamos aqui de forma recorrente acerca dos nossos irmãos do passado, como Deus usou essas pessoas em sabedoria e nos abençoam até hoje. E também compete a nós esse papel no tempo presente, passarmos para a geração futura aquilo que chegou até nós pela graça. Devemos ter muito cuidado para que não seja parado em nós isso. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade de enxergar essa maldição. Uma maldição tão clara na Bíblia, em tantos textos, mas a nossa mentalidade descompromissada com o Senhor não enxerga. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás está amaldiçoado. Então, quando você recebe essa missão, ela tem que ser vista como um privilégio. Deve ser visto como uma prioridade absoluta da sua vida. E, infelizmente, não é assim. Infelizmente, para a maioria daqueles que se professam evangélicos, o exercício da sua fé é apenas uma parcela da sua vida. Então, eu vivo a minha vida e em um tempo que eu mesmo separo, eu vivencio a minha fé. É o que as pessoas acham que é natural, é o que as pessoas esperam de você. Por isso que, se você de fato for um discípulo de Cristo, as pessoas ficarão com raiva e dirão que você é um fanático, porque você não faz assim. Você não faz como eles, que é viver a sua vida como se não existisse Deus, e de repente você, de maneira hipócrita, separa uma parte do seu dia ou da sua semana para reverenciar um Deus que você criou na sua própria mente, ou mesmo até o Deus da Bíblia, mas uma vez que você não adora em espírito e em verdade, ele não é o seu Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo nos mostra, que aquilo que recebemos, nós temos que tomar muito cuidado como passamos, porque não podemos, mesmo por falha, mesmo que não seja por vontade, mas não podemos adulterar a palavra de Deus, porque isso significaria reprovação. Perceba que o único requisito do obreiro aprovado é manusear bem a palavra do Senhor. Por isso que eu não posso, nem por descuido, deixar de lado os aspectos fundamentais da fé. Tenho que ser um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra do Senhor. Então, é preciso muito cuidado, uma vez que a gente tem vivenciado esses tempos que já haviam sido anunciados, onde a palavra de Deus ia ser adulterada abertamente, onde o caminho do Senhor iria ser difamado pelas pessoas que dizem segui-lo. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E foi o que a gente falou ontem. Nós temos que tomar cuidado com as desculpas que damos para não fazer o que o Senhor mandou. Então, diante de uma atitude da nossa parte de não fazer o que Deus mandou, não cabe desculpas, cabe arrependimento, confissão e abandono do pecado. Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque somos ensinados por essa geração a nos desculparmos daquilo que deveríamos nos arrepender. Cuidado. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Ontem falamos também sobre a nossa memória, como ela é em grande parte carnal. E eu falei isso ontem. Lembramos do que deveríamos esquecer, esquecemos do que deveríamos lembrar. O apóstolo Paulo diz: eu deixo para trás as coisas que passaram, ou que eu deveria esquecer. Eu deixo para trás. Mas tem coisas que a gente nunca deveria esquecer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei.
eu sei o que Ele prometeu para mim, todas as coisas irão cooperar para o meu bem. Então, é assim que um cristão deve viver, tomando cuidado sempre com a sua memória, sabendo da nossa limitação, como somos fracos e falhos. Lembramos do que deveríamos esquecer, esquecemos do que deveríamos lembrar. Então ele diz, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Porque a antiga aliança não valeu? Porque o homem não conseguiu cumprir. O homem não conseguiu. Nunca conseguiu obedecer à primeira aliança que foi dada por intermédio da lei. Então o Senhor institui uma nova. Aquele que não conheceu o pecado, ele se torna pecado para o nosso benefício. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. De maneira que o Filho de Deus, ele não deveria apenas vir ao mundo, mas ele deveria morrer. Uma morte substitutiva. Não poderia ser uma morte comum. Deveria ser uma morte expiatória. Uma morte que seria por meio de intenso sofrimento, para que o seu sacrifício fosse válido e nós pudéssemos também aprender com isso, o dano que causa o pecado. Como nosso irmão do passado, Spurgeon, dizia, como eu posso ficar feliz em pecar sabendo o que o pecado fez com o meu Salvador? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E essa aliança nova ela é instituída no sangue de Jesus. Fazer isso todas as vezes que o beber, dizer em memória de mim. Perceba que o Senhor não instituiu quantas vezes nós deveríamos cear. No mês, no ano, se todo dia, em cada encontro. Na nossa congregação, nós ceamos de maneira até atípica, porque o mais comum nas igrejas evangélicas é uma vez por mês. Mas nós ceamos semanalmente, porque isso é o mais próximo da Bíblia. Assim os primeiros cristãos faziam. Eles tinham essa atitude. Você pode inclusive ter acesso aos livros históricos, que narram, não estão na Bíblia, não são inspirados, mas trazem de maneira a narrar como viviam os nossos primeiros irmãos. Eles tinham essa atitude. Aqui, inclusive, nós vimos, eles se reuniam no primeiro dia da semana, tinha essa festa chamada Ágape, e eles ceavam durante essa festa, como o ápice dessa festa era justamente a celebração da ceia. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E a ideia aqui é preciso que você entenda que esse momento, ele é um momento especial para nós. Então, se você se propõe a vivenciar esse momento, faça-o da maneira correta. É o que a gente vai ver daqui a pouco, quando o apóstolo Paulo diz, cuidado para não ceiar indignamente. E a interpretação da grande maioria é extremamente equivocada, porque pensam assim, eu sou indigno para cear. Não é isso que Paulo está falando, até porque ninguém é digno para cear. Se fosse depender da nossa dignidade, a gente nunca cearia. A ideia é, eu posso ceiar da forma errada. Eu posso ceiar de uma forma indigna da ceia. A ceia é um momento glorioso para os cristãos. É um momento de intensa alegria, quando nós olhamos para a nossa salvação de maneira bem perto, bem próxima. Mas eu posso celebrar isso de uma forma indigna. Não que eu seja digno ou indigno, porque isso não é o que Paulo está falando. O que Paulo está falando é ceiar de uma forma errada. Como? Você fazendo isso segundo sua própria cabeça. É o que a gente vê hoje em dia, as pessoas, não, hoje eu não vou ceiar, eu vou cear a semana que vem. E você ceia quando quer? Então é você que decide os tempos, como as coisas são feitas. Olha que coisa estranha, né?
Parece que a gente, né, é o rei da nossa própria vida. Nem parece que temos um Senhor. Somos o Senhor da nossa história, como o mundo diz. Eu vou ser, eu não vou. Como assim? A partir do momento que você creu em Cristo, se de fato você creu, Ele é o seu Senhor, Ele guia os seus passos. Então, ceiar de uma forma indigna é ceiar de forma diferente da maneira como foi instituída pelo Senhor. Perceba que nem o apóstolo Paulo, na sua imensa sabedoria, ousou mudar isso. Não, eu passo para vocês o que eu recebi. Mas é estranho, né? Como as pessoas hoje se posicionam. Estranho, eu digo assim, estranho para a Bíblia, diferente do que a Bíblia manda. Mas nós sabemos que isso faz parte da apostasia. Né? Dar as costas ao Senhor não significa, muitas vezes, abandonar a igreja, mas criar uma igreja diferente da que o Senhor deixou para nós. De maneira que a gente faz da instituição chamada igreja uma sinagoga de Satanás, como está no livro do Apocalipse. Então, cuidado. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. De maneira que não, em nenhuma hipótese, podemos celebrar a ceia de uma forma diferente da que foi instituída pelo Senhor. Todas as vezes que a gente se propôs celebrar a ceia, tem que ser desse jeito. É isso que a Bíblia ensina. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, o que é que fazemos? Anunciais a morte do Senhor até que Ele... O que é isso daqui, irmãos? Isso é o coração do Evangelho. Qual é a boa notícia? Você não precisa mais morrer para o inferno, porque Cristo morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a boa notícia. Então, isso é o coração do Evangelho. Quando a gente ceia, a gente celebra a boa notícia que cremos. No batismo, nós confessamos acreditar nessa boa notícia. E na ceia, nós celebramos as evidências dessa fé na nossa vida. E por que a ceia é repetida e o batismo é uma vez só? Porque eu preciso perseverar até o fim. Quantas pessoas vão começar e não vão terminar? A própria parábola do semeador nos ensina isso. O primeiro tipo de solo não vai germinar nada. Rapidamente vêm as aves e levam. Mas 2 tipos de solo vão germinar, mas não vão dar frutos. É o solo rochoso, nasce logo. Que pessoa é essa? Se batizou, fez parte da ceia, fez parte da igreja um tempo. Mas vem uma dificuldade um pouco maior, ou uma dificuldade, seca, morre, abandona, se esfria completamente. E o terceiro tipo de solo, o que nasce no meio dos espinhos. Ele nasce, ele até cresce, ele só não dá fruto, porque os espinhos sufocam. As preocupações com as coisas do mundo impedem de frutificar. Demas é que tipo de solo? O terceiro. Jovem também. Exatamente. Ele amava o mundo. As preocupações sufocaram. E qual é o único tipo de solo que é salvo? O quarto. Dá fruto. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque parece que dar fruto hoje em dia ficou opcional. Não, eu estou na igreja. Sim, mas e aí? Você tem feito o que com esse imenso privilégio que é ter uma igreja te ensinando o caminho que deve andar? Isso é graça. E o que temos feito com essa graça? Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina: vocês façam isso, e vocês se lembrem que isso é uma parte importante da propagação do Evangelho. Quando nós, que já somos evangélicos, confirmamos por meio da ceia que continuamos firmes na profissão que fizemos no começo.
Muitos que começaram com a gente não estão mais. Muitos que começaram antes da gente não estão mais. Muitos que começaram depois da gente não estão mais. E o que é isso? Não depende de quem quer, nem de quem corre. É Deus quem usa da sua misericórdia. Isso significa que essas pessoas são inocentes? Não. São culpadas de rejeitarem um convite tão maravilhoso, que é o convite da graça. O que eu quero mostrar é que nós não somos diferentes delas. Nós só estamos aqui pela graça de Deus. Se não fosse a graça, nós estaríamos a encher essa multidão de pessoas que ouvem, ficam um tempo e depois abandonam. Então isso tem que fazer da gente ainda mais agradecido ao Senhor. Por isso que é importante a gente entender: a responsabilidade pelo mal que fazemos é nossa. A glória pelo bem que fazemos é de Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele vem. Aquele que tem de vir, virá e não tardará. Deixa aqui rapidamente 1 de Coríntios. Hoje eu não vou demorar muito, né? Creio que 11 horas, 11h30 é o suficiente. Em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele nos ensina no capítulo 10, que antecede, né, o capítulo que fala da fé, dos exemplos da fé. O capítulo 10 fala também de fé. E fala, a partir do versículo 19, nós lemos recentemente a partir do versículo 32. Eu queria ler com vocês hoje a partir do 19. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. É assim que tem o meu subtítulo aqui, não sei como é que está na sua Bíblia. No versículo 19 do capítulo 10 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você tem essa intrepidez? Isso é oração. Quando a gente entra na oração, sabe, quando você ora, você não tem dimensão, muitas vezes, eu e você não temos dimensão do tamanho do privilégio que é orar como oramos. Oramos na presença do Senhor. De maneira que, quando a gente ora, se a gente pudesse ver espiritualmente, é como se a nossa alma se transportasse para a sala do trono e a gente apresentasse as nossas petições diante do Deus. O Rei da Glória tem uma audiência com a gente na nossa oração. Diz: você sabe que isso você só pode fazer com intrepidez, porque senão você fica, né? Quem sou eu? Né? Bota um anjo de segundo escalão para me receber, Senhor. Mas o Senhor vai me receber. Ele faz assim. E por que a gente tem essa ousadia? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Que véu? Lembra que o véu foi rasgado? Aqui no filme a gente vê o terremoto, né? Naquele terremoto ali, o véu é rasgado do santuário. Esses fatos estão todos descritos, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus. Isto é, pela sua carne. Olha o que Paulo fala, mostrando que esse é o meu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é o nosso grande sacerdote? Jesus Cristo. Aproximemo-nos com um coração, em plena certeza de fé. Você imagina isso? Oração é um ato de fé, irmão. O crente, quando ora, é de verdade, né? É maravilhoso. Tendo o coração purificado de má consciência. Ó, coração limpo, porque só os limpos de coração verão a Deus. E lavado o corpo com água pura. Guardemos firme
a confissão da esperança. A gente não faz isso na ceia também? Sem vacilar. Ó, teve uma hora que o centurião olhou para o tribuno, né? Tribuno está acima do centurião, né? Como se fosse um comandante. Ele olha para o centurião e disse: força, soldado! Né? Às vezes eu acho que a gente precisava ter um tribuno assim, pegando a gente: bora, bora! Que é isso? Não, nada de esmorecer. Estou dizendo para mim, vocês não, vocês são mais espirituais, eu acho que eu preciso mais assim, sabe? Preciso mais assim, sacudido. Para não vacilar, não pode vacilar. Achei engraçado, eu acho sempre engraçado porque eu não torço para time nenhum, como os irmãos sabem, meu time é Jesus, graças a Deus. Mas ontem eu estava lá na casa que eu estou morando, tinha gente que estava torcendo para um time, tinha gente que estava torcendo para o outro. E aí um time começou ganhando, depois, né, perdeu. Foi assim? Foi. E aí você fala assim, tá vendo? Teve uma parte do jogo que um ficou dizendo: você quer? No final, e disse que domingo vai ter outro jogo, porque parece que são 2 jogos, né, para poder decidir. E você vê, por que eu estou dizendo isso? Porque se num jogo de futebol, se você vacilar, você perde. Você acha que na caminhada cristã é como? E foi o que a gente lê no Coríntios: você está de pé? Cuide-se para que não caia. E olha que ele diz: você pensa, a ideia é, não vá de vez no seu pensamento, dê uma refletida aí, veja se realmente você está de pé, e se estiver, aí fique firme para não cair, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E a ideia é, não existe possibilidade de Jesus não cumprir a sua parte. A possibilidade é sempre da gente não cumprir a nossa. Então, nós é que muitas vezes, como por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, nesse texto que a gente tem falado tanto ultimamente: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. No tempo de quem? Do Senhor. Mas e se a gente desistir? Aí a gente não colhe. A gente abandonou no meio, como é que a gente vai colher? Tem que perseverar, não pode vacilar. Quem fez a promessa é fiel. Versículo 24: consideremos-nos também uns. A gente falou sobre isso. A ceia é essa consideração. Por isso que Paulo vai dizer: como é que vocês, na ceia porque em qualquer outro momento isso já seria errado, mas como nesse dia que vocês ceiam, vocês não têm cuidado em dividir a comida direito. E olha que a gente nem dá atenção para a comida, né? Imagine se desse. Então, a gente não dá atenção para a comida, para a fome dos outros. A nossa é sempre, né, vista como prioridade, infelizmente. Consideremos-nos. E aqui, considerar significa valorizar. Valorize o seu irmão. Entenda que ninguém aqui é mais um. Você é único como filho de Deus. Ninguém é como você. Deus ama você como se você fosse a única pessoa do mundo. E é assim que a gente deveria olhar um para o outro. Parece que hoje em dia as pessoas, os relacionamentos são descartáveis. A gente não tem cuidado com as pessoas. As pessoas, elas cobram amor, mas não se preocupam em dar o amor. E a Bíblia diz: é melhor dar. Isso inclui o amor também. É melhor dar do que receber. Mas a gente sempre está cobrando, né? Você já viu? Eu acho interessante, a nossa congregação sempre foi atacada, e não podia ser diferente dessa forma. Uma vez que a gente prega a verdade, as pessoas vão ter que dizer que a gente não tem amor. Porque dizer que a gente não prega a verdade vai ficar difícil, porque a Bíblia está do nosso lado. Mas interessante que sempre essas pessoas que diziam que a gente não tinha uma atitude de amor, elas tinham uma atitude de falta de amor maior do que a nossa. Tudo bem, você acredita que eu não amo você, né? Me ame então. Me constranja com o seu amor. Porque é assim que a Bíblia ensina. Então,
É como a gente tem que fazer, inclusive. Então, essas pessoas que falavam mal, o que a gente fazia? Ou faz? Perdoa e continua amando. Não é porque uma pessoa fala mal de mim ou diz que eu não tenho amor que eu vou deixar de amá-lo de verdade, ou amá-la. Porque a gente paga o mal com bem. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Pessoa que a gente já foi. Onde a gente cobra mais amor dos outros do que de fato se preocupa em dar. Isso tem que começar, irmãos, né? Perto. Então, hoje, por exemplo, a maioria das pessoas diz assim: meu filho não me ama. Sim, você não tem como controlar o amor de ninguém por você. Mas você tem como se preocupar no amor que você tem pelas pessoas. E essa é a nossa parte. Não perder o amor, não se esfriar. Porque é isso que está acontecendo. Então quer dizer que uma pessoa próxima a mim começa a me tratar de uma maneira que eu acho que não é que eu deveria ser tratado. Aí eu deixo de amar essa pessoa? Eu descarto essa pessoa da minha vida como se fosse, né, um copo descartável? Não está me tratando direito? Saia da minha vida. É assim que a gente faz? É assim que as pessoas fazem. É assim que a maioria das pessoas fazem. A gente não pode ser como a maioria. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E a gente não pode jamais entender o que está sendo dito em 1 Coríntios 11 se a gente não entender essa passagem aqui. Tem fatos que a gente vivenciou no passado próximo aqui na comunidade que a gente não tem dimensão do livramento que Deus nos deu. Quantas vezes vocês ouviram de algumas pessoas do meio dizendo que assiduidade na igreja, frequência dos cultos não quer dizer nada? Quantas vezes a gente também não foi tentado a pensar assim? Mas aí você lê um texto como esse, que te envergonha, que me envergonha. Como assim? Quer dizer que uma pessoa falou isso e eu ainda fiquei tentado a pensar como ela? Eu deveria confrontá-la no exato momento. Consideremos-nos também uns aos outros. Porque entendem, irmãos, a sua assiduidade no culto não tem nem que ser só porque você precisa de Cristo. Isso é, né? A gente sempre precisa. Mas você não é um servo do Senhor? E onde é que Ele te usa? Primeiramente na casa dele. Então, como a gente tem visto as pessoas se posicionarem, como eu disse, isso é estranho à Bíblia. A linguagem que as pessoas têm falado hoje no meio evangélico é estranha à Bíblia. Não quer dizer nada a quantidade de cultos que eu vou na igreja que eu congrego. Como assim não quer dizer nada? É claro que quer. Se você vai para a escola, isso quer dizer alguma coisa? Na escola, um professor que vai te avaliar. Se você precisar de uma nota a mais, precisar de uma ajuda na nota, qual é a primeira coisa que ele vai olhar? A frequência. Não, é um aluno que assistiu todas as aulas. Você precisa de um 10º aqui, 2, 3, até 4. Eu dou porque eu vi que de fato ele procurou, né? Foi alguma coisa que aconteceu, mas ele estava aqui. Na escola secular, irmão. Paulo compara, como a gente viu lá em Coríntios 9, ele diz: olha, se um atleta que quer ganhar uma medalha no mundo se esforça, imagine eu que vou ganhar uma coroa incorruptível. Não tenho que me esforçar muito mais? Então, se um aluno na escola se esforça a esse ponto, porque sabe que é importante, a gente que está aprendendo as coisas de Deus não deveria se esforçar muito mais para aprendê-las? Para ser um bom exemplo para os outros? Consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos. Você entende o que é estimular alguém? A coisa que mais estimula as pessoas
é o exemplo. Então você quer estimular alguém a fazer o bem? Seja um exemplo de quem faz o bem. Para que as pessoas fiquem motivadas. Não sei se vocês são assim, eu sou assim. Quando a gente assiste, né, esses documentários que falam dos cristãos do passado, eu fico todo arrepiado. Porque eu sinto que esse tem que ser o meu destino também. Uma mulher franzina como Blandina vai ter mais força do que eu? Não pode. Não, eu tenho que suportar as coisas que eu tenho que suportar. Ela apanhando como apanhou. Não negou a Jesus, eu vou negar? Nem estou apanhando. Então, esses exemplos, eles nos estimulam a fazermos. Olhem como são as coisas. Quando os apóstolos foram perseguidos, as pessoas foram estimuladas a pregar o Evangelho. Por quê? Porque eles não desistiram. Lembram quando pegaram os 12 e deram uma surra? E eles voltaram o quê? Se alegrando. Parecendo o time que ganhou ontem, né? A torcida do time que ganhou ontem. Então, quando você tem essa alegria de vivenciar Cristo, isso estimula os outros. Mas se a gente vive com a cara muxoxa, parecendo que foi um azar. Azar não existe, mas para essas pessoas deve existir. Foi um azar tremendo a gente ouvir o Evangelho. Que falta de sorte ser evangelizado. Digo, meu Deus do céu. Porque parece que é isso, né? Por que eu fui logo cair numa igreja bíblica? Tanta igreja herética por aí, me botaram logo numa bíblica para eu ser mais cobrado. Rapaz, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Né? Essa é a linguagem, né? Dos ateus funcionais, né? Dizem que são crentes, mas não são na prática. Então esse é o nome que se dá. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular. E a ideia é, a minha responsabilidade não é só com a minha fé, é com a fé dos meus irmãos. Se eu retroceder aqui, eu posso desestimular um monte de gente. Então, você imagina se as coisas que me aconteceram no ano passado, irmãos, eu muito mal, né? Eu vou passar um tempinho assim para absorver as pancadas que eu dou. Não, bateu, eu já estou aqui pronto para outra. Olha como é diferente. Vocês são assim, né? Me estimulam. Chega aqui, nem parece que vocês tiveram um dia difícil, porque um com a cara mais feliz que o outro. É tanto sorriso que eu fico, meu Deus do céu, rapaz, os dentistas estão bem aqui, né? Todo mundo com um sorriso mais bonito que o outro. Então a gente fica estimulado a viver uma vida cristã. Tem que ser assim, irmãos, nos estimularmos ao amor, mas parece que a gente só quer, né? A gente não, vocês, pelo amor de Deus, vocês não, mas a maioria daqueles que se dizem evangélicos querem estimular os outros a se dar bem no mundo. E aí, então, ótima oportunidade, se você investir o seu dinheiro ali. Não, mas eu só tenho 100 reais, não importa, se investir 100 reais ali, vira 1.000, e depois se investe 1.000, vira 10. Tem uma coisa, deixa eu dizer um negócio, todo mundo está processando o governo, você processa também que você ganha um dinheiro ali na frente. Eu vou dizer faça isso aqui, porque ali você se dá bem. Parece que a igreja virou um lugar onde as pessoas, né, ficam bolando estratégias para se darem bem no mundo. Então, é algo assim que a gente fica... Ainda mais esse ano que tem, né, eleição. Você fala, pastor, sabe que se a igreja tiver um partido assim, né? A gente não tem político, então o que vier veio. Abençoa. Não, irmãos, a gente tem que nos estimular ao amor e às boas obras. Se não for amor, não tem estímulo correto. Boas obras, não tem estímulo correto se não for boas obras. E aí ele diz, parece que ele estava, parece não, com certeza, né? Ele sabia o que a gente ia vivenciar em pleno século XXI. E olha que coisa, né? Incongruente. O que é algo incongruente? Que não tem harmonia, né? É como se você fala uma coisa que não está... Né, que você não está confirmando com aquilo com os argumentos que você mesmo fala.
Então, você diz que Jesus está voltando, que as trevas estão se propagando, e você quer vir menos à igreja? É como se você dissesse assim: o meu celular está descarregando rápido, por isso eu carrego menos ele. Pô, se ele está descarregando rápido, você tem que carregar mais, senão ele vai ficar desligado. Então, você está dizendo que o mundo está em trevas, que olha para um lado, olha para o outro, é um mal em tudo quanto é lugar. Isso é certo, viu? Você está enxergando assim, está enxergando bem. E portanto a gente deveria estar fazendo o quê? Mas junto com o povo de Deus, que é de onde a gente vai, né, ter esse estímulo ao amor e às boas obras, para a gente não desistir. Porque vamos ser tentados também. Tentados todos seremos. Não deixemos de congregar-nos. Em algumas traduções diz de nos reunir como igreja. Não deixemos. Parece que já sabia que ia ter o advento da internet e que ia ter o cristianismo virtual. Não, eu nem preciso ir, eu estou ouvindo tudo. E se não tivesse um irmão para transmitir, você ouviria? Você agradeceu as pessoas que fazem a transmissão? Agradeceu a pessoa que preparou o encontro para que houvesse a transmissão? Não, a gente só se preocupa com a gente. Olha o egoísmo. Eu ouvi o que foi ensinado, pelo jeito só ouviu, não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, tinha mudado de atitude. Então cuidado, não deixemos de congregar-nos. Eu estou com muita fome, por isso eu vou comer menos. Interessante que as pessoas não fazem isso, né? Ninguém come menos porque está com muita fome. Mas e por que a gente se alimenta menos da palavra de Deus quando a gente sente que está passando por um momento difícil? E como sabe, se você para pensar, você vê que o que as pessoas falam não tem nenhum tipo de substância, né? São palavras ao vento. É falar por falar. Não deixemos de congregar-nos. E ele diz, naquela época, 19, quase 20 séculos atrás, como se tornou o costume de alguns, já naquela época. Já naquela época as pessoas, por que, irmãos? Porque cuidar dos outros, suportar uns aos outros em amor, é fácil? Não é. É muito mais fácil amar as pessoas virtualmente. É mais fácil, irmãos, você botar coraçãozinho no WhatsApp do que amar alguém de verdade, né? Botar coraçãozinho no WhatsApp é fácil. Você bota o coraçãozinho, chega, fica bonito. Tem uns coraçãozinhos mais, né, estilizados e tudo. Eu mando para minhas filhas quase todo dia. Eu gosto de dizer que amo meus filhos. Mas isso só tem validade porque eu demonstro. Então você diz que ama, porque é importante dizer, mas se você diz e não vive, você é um hipócrita. E aqui é isso. Não deixemos de congregar-nos, porque, olha, você sabe o que é tornar um costume? A ideia de costume é hábito. A pessoa habituou a não ir à igreja. Olha que coisa maluca. Se tornou o hábito das pessoas arranjarem desculpas para não vir para reuniões públicas. Para reuniões públicas. Então, eu vou em uma, eu vou em outra, e na maioria, na que tiver um pouquinho assim, né? Que for um pouquinho mais de nem vou, é o hábito das pessoas, né? Como é que as pessoas fazem a sua agenda? Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Se der alguma sobra, aí Cristo e a sua igreja. Entenda, não queira colocar Cristo sem a sua igreja, porque senão você vai ter que decapitar o corpo. Você já viu como é que... Não, porque Cristo em primeiro lugar na minha vida. Assim, então você está dizendo que você está criando uma cabeça em casa e o corpo você deixou em algum lugar.
E pode, um cabeça num lugar e um corpo no outro. Parece que a igreja hoje virou um cavaleiro sem cabeça. Cabeça está em algum lugar. Não, irmão, não pode separar um do outro, não. É Cristo e a sua igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, e a ideia antes aqui, irmãos, é um remédio para você não ser atacado por esse vírus, né? Ou por esse Aedes aegypti que está por aí. Como é que a gente se protege a isso que tornou-se um hábito? Porque o que o vírus se propaga no invisível, assim, né? A gente não vê a propagação do vírus. Então, a frieza espiritual é assim. Você não vê, ela já te pegou. Irmãos, sejamos sinceros. A gente tem mais maus exemplos ou bons exemplos? Maus. Qual é a maior probabilidade de a gente se influenciar pelos maus ou pelos bons? Pelos maus. Todos nós aqui sabemos de pessoas que não têm qualquer compromisso com a igreja e se dizem talvez mais crentes que nós. A ideia muitas vezes que pode crescer na minha mente é: não, de repente eles podem estar certo. Então eu também, né, eu tenho projetos que eu quero para a minha própria vida. Então, deixa eu pegar o argumento deles, quem sabe eu vou ser mais feliz. Não, aí tem um remédio aqui. Façamos admoestações. Ó, a ideia é, quando você vê alguém assim que está um pouco estimulado, estimula, dá um grito no pé do ouvido. Ô irmão, vamos lá, irmão. Não, o negócio é bom ser crente. Não entendi o que estava jurando por quê. Não, a Bíblia está dizendo, você está sofrendo? Então fique alegre. Talvez você nunca tenha a oportunidade de se alegrar como hoje, porque hoje foi o seu dia mais difícil. Então você vai experimentar um consolo que você nunca experimentou, porque o consolo é proporcional ao sofrimento. Aleluia! Gente, ninguém diz a glória a Deus. Rapaz, que dificuldade de estimular vocês, viu? Para você ver como é difícil, né? Quando você estiver estimulando alguém, veja que é difícil. Não foi fácil estimular você também. Façamos admoestações. E admoestações, irmãos, só faz quem ama. Uma das maiores demonstrações do amor paterno, materno, é o cuidado que o pai e a mãe têm com o filho. E cuidado, em grande parte, é impor limites. Você vai dormir tal hora. Você vai acordar essa hora. Você vai comer isso aqui. Por quê? Porque é o bom. É o que é bom para você. E o mais difícil, irmãos, não é você dizer o que é bom e o que não é. É você cobrar. Porque você diz, você tem que dormir tal hora. Você acha que 5 minutos antes de tal hora a criança já foi para a cama. Você vai ficar no celular só até tal hora. Aí, antes mesmo daquele horário, a criança já bota o celular assim no lugarzinho e vai orar. Aleluia! Como Samuel. Irmão, você disse para a pessoa, né? Porque criança é uma pessoa. Você disse para a criança ficar até 9 horas. Dá 9h30. Poxa, o que é isso aqui? Eu nem olhei para o relógio. Agora, se eu dissesse que é 9 e 8h30 eu dissesse, guarde aqui. Não, ainda são 8h30. Eu nem olhei para o relógio. E sabe que são 8h30? Você acha que as crianças não são inteligentes? Que você nunca precisou, né, argumentar com elas. Para argumentar para você ver. Elas botam a gente no bolso. E a gente admoesta. Por quê? Porque a gente ama. A gente não troca de filho, irmãos. A gente, né, se estimula a continuar cuidando. Então, façamos admoestações. Na igreja é a mesma coisa. A gente não pode abandonar os irmãos porque de repente tem um temperamento diferente do nosso, gostos diferentes. Não vou andar com essa pessoa. Como é que eu vou andar com uma pessoa vegetariana? Pelo amor de Deus, não come nada gostoso. Estou querendo uma churrascaria. Eu quero saber nunca. Não, aqui nada. Não, já cortei logo da minha agenda. Não, eu sei que o irmão não gosta de doce. Como é que a pessoa não gosta de doce?
pessoa deve ser amarga, não gosta de doce. Não, tem gente que às vezes não gosta de doce, mas é gente fina. Né? Então, é suportar as pessoas em amor. Perceba, eu não estou dizendo que a pessoa está vivendo em heresia, como Paulo diz aqui, desirmão e está vivendo em... Não, essas pessoas a gente não se relaciona, se afasta. Mas nós vamos conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Por exemplo, vai que você gosta de ir para os lugares andando. Tem gente que gosta de caminhar. Tem gente que não dá um passo que já está cansado. Né? E não é para dizer que está cansado porque o corpo... Não, é porque não gosta de andar mesmo. Né? Se pudesse que alguém carregasse... Então, assim... Você fica paciência com o irmão. Né? Ô, irmão, mais um passo, você consegue. Vamos lá. Vamos, você consegue. Né? Não, vamos pegar logo esse ônibus. Calma, o ponto é logo ali. Não, vamos ficar aqui, a gente bota a mão, o motorista vai ter que parar aqui mesmo. Não, vamos aqui. Então, tem pessoas que vão ser de um... Tem gente que parece que é vampiro, não gosta de sol. Já tem outros que parecem que só vivem com sol, né? Pô, irmão, cada irmão é de um jeito, a gente não, né? Calma. Não quer dizer que... mas esse que não gosta do sol, vampiro é do diabo. Não, meu filho, vampiro nem existe. Vampiro é da imaginação. Então tem gente que às vezes não gosta de usar, vê na pele, não é todo mundo que tem a pele que eu tenho, né? Então, meu filho, sol de 50 graus, passou o protetor, eu falei, que é isso? Protetor, né? Então, a gente tem que ter essa demonstração de amor. Por isso que ele diz aqui, por que ele está falando dessa linguagem? Porque é isso, irmãos, suportar gente que pensa e age como a gente, até o ímpio faz. Você já viu quem torcia para o mesmo time ontem? Nem se conhecia, mas comemorava o gol, não era assim? Torce para o mesmo time, você via pela cor do time. Nem conhece a pessoa. O time pegou. Mas e se confraternizar com uma pessoa que é de time diferente? O crente pode. Por quê? Porque você não ama o seu time. Você gosta de assistir o jogo. Nada de mal, né? Mas se você não tem amor com pessoas que não são do mesmo time que o seu, então é melhor você parar de se relacionar com esse esporte. Façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, irmãos, olha como a realidade de hoje é algo assim tão assustador, porque as pessoas dizem abertamente, né? Como essa cantora que se diz evangélica, mas de evangélica não tem nada, que é essa Baby, né? Essa que estava no... Apocalipse... Sim, tudo bem, o Apocalipse. Você está vivendo como, minha senhora? Você acha que na volta de Cristo você vai para onde? Você vai para o mesmo lugar de Ivete. Você tem uma vida igual a dela. Não é só porque você fala uma coisa diferente da dela que você vive igual a ela. Por favor. Talvez até a Ivete seja mais moral, porque tem uma família direitinha ali, sei lá. Então, cuidado. Porque as pessoas estão falando aí, você vai para uma igreja pentecostal, só se fala disso. Sinto que Jesus está voltando. Aí sai para a vida das pessoas, adultério, mentira. E você acha que quando Jesus voltar vai ser como? Cuidado, irmão. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Se a gente percebe que a volta do Senhor está próxima, aí que a gente vai se santificar. Amém. Se entregar desimpedidamente. Façamos as demonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu preciso ler com vocês essa parte. Talvez a gente não consiga, talvez não, provavelmente não vamos concluir a ceia hoje. É importante que a gente entenda o que está sendo dito lá com a própria Bíblia. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, essa é a atitude de cear indignamente. Então, é a pessoa que sabe que está se relacionando com a igreja de uma forma errada, com a ceia do Senhor da forma errada, e
permanece assim. Mesmo que a pessoa diga, não, eu sei que eu estou errado, semana que vem eu me acerto. Você está maluco? Semana que vem? Como assim? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, isso é viver deliberadamente em pecado. Porque, olha irmãos, eu e você a gente pode até pecar, mas uma vez que esse pecado é noticiado para a gente tem que se arrepender na hora. Davi não foi assim não, velho? Davi foi assim. Ele estava cego pelo pecado. Quando Natan veio, os olhos dele se abriram e ele teve nojo no pecado dele. Então, cuidado para você não ter uma visão errada do que aconteceu com Davi. Se vivermos deliberadamente em pecado, isso é viver deliberadamente em pecado, é você saber que está errado e que muitas vezes a pessoa acha que pode, gerenciar o tempo do seu arrependimento. Não, eu sei que eu estou errado, mas assim, tem ainda algumas coisas de errado que eu tenho que fazer, aí quando eu me arrepender, eu vou me arrepender de vez. Um fato que aconteceu na igreja, uma pessoa que disse, não, eu só vou me batizar depois do carnaval. Falei, por quê? Não, porque provavelmente eu vou ser tentado a ir para o carnaval quando vier. Então você nunca se arrependeu. Você não está arrependido agora. E provavelmente não vai se arrepender depois. Então cuidado, porque esse tipo de sentimento é muito comum nos nossos dias. As pessoas vivem deliberadamente em pecado. Elas são notificadas que estão erradas, às vezes reconhecem que estão erradas e não abandonam. Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e o pleno conhecimento da verdade, irmãos, não é nada assim fantástico, não. O pleno conhecimento da verdade é, sabe, você fez isso que Deus diz para não fazer. Isso é o pleno conhecimento da verdade. Você foi notificado. Lembra quando Paulo chegou em Atenas? Aquele pessoal teve o conhecimento da verdade. Deus notifica vocês aqui agora, que é em Cristo que se tem salvação. Se não crer nele, já está condenado. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Não está falando de que, regeneração. Não, regeneração é outra coisa. Aqui você recebeu a informação que deveria fazer você parar com tudo e recomeçar a sua vida. E mesmo assim você insiste em continuar suscitando a ira de Deus sobre você. Porque é isso que acontece. Não tem meio termo. Então, olha o que diz o autor da carta aos Hebreus. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus não vai morrer de novo. Esse fato que a gente viu aqui, irmãos, não vai se repetir. Tetelestai. Está consumado. Na vida de quem? Dos eleitos. Qual é uma das marcas dos eleitos? Ouvem a voz e seguem. Eles ouvem e seguem. Eles não dizem, não, daqui a pouco, amanhã, outro dia, vou pensar. Não, a ideia de ouve e segue, ouve e imediatamente seguem. Pelo contrário, certa expectação. Olha, expectação. Você imagina que as pessoas daqui recebem a notícia de que uma determinada facção rival vai invadir esse bairro a qualquer momento. Aí passa 30 minutos, passa uma hora e não acontece nada. Como é que fica? A expectativa de que a qualquer momento vai começar um tiroteio e que pessoas vão se ferir e podem até morrer. Isso é expectação. Algo que foi noticiado para você que vai acontecer. Ainda não aconteceu. E você fica a cada segundo preocupado que isso vai acontecer. E olha que esse fato que eu disse pode ser que nem aconteça. Mas isso daqui da Bíblia vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta. Então ele diz, certa expectação horrível
de juízo e fogo vingador. John Bunyan coloca um personagem com esse sentimento no livro dele. O cristão fica, mas você pode se arrepender. Não, eu não posso. Eu não consigo mais. Eu só tenho esse desespero de que o juízo de Deus vai vir e vai me pegar. Não tem como fugir. Porque, irmãos, o arrependimento é um dom de Deus. Se Ele está perto de você, agarre, não largue. Uma oportunidade perdida pode ser nunca mais que se repita. O irmão falou aqui, alguém tem notícia do jovem rico sendo visitado de novo? Ah não, mas eu acredito que ele se converteu lá na frente. Aí é com você. O que a Bíblia nos ensina é que aquele convite nunca mais apareceu para ele. E a gente tem assim, uma parábola tão clara de Jesus nesse aspecto, que é a parábola das 10 virgens. 5 virgens chegaram atrasadas, não é nem para dizer, né? Não, elas chegaram atrasadas porque foram comprar azeite para a lâmpada. E a porta não se abriu mais. Não. Ah, mas a gente estava com as noivas que estavam aí dentro. Sim, mas e por que vocês não entraram junto com elas? A parábola lá, clara. E depois Jesus ainda fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Parece que a gente é que manda, né? Não, a hora que eu quiser eu me arrependo. Quando eu estiver bem pertinho da morte, eu confesso Jesus, vou para o céu. Sem misericórdia. Pelo contrário, certa expectação do juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E como assim os adversários? Todo aquele que é amigo do mundo é adversário de Deus. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Era assim que mandava a lei. A pessoa fez algo. E quem tinha que apedrejar? Os familiares primeiro. Você imagina isso? O seu filho blasfemou contra Deus. Quem tinha que levar o seu filho às autoridades? Você. Uma vez que ele fosse julgado e condenado, quem deveria jogar a primeira pedra? Você. Para que você demonstrasse que o seu coração estava em Deus, não naquilo que Deus te deu. Porque quem deu meu filho? Deus. Como Jó disse quando perdeu todos os seus filhos: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome. E diz assim, tem uma pregação muito boa de Spurgeon. Em tudo isso Jó não pecou. Você imagina? E dizer o que ele disse. Sinceridade, viu? Jó não falou da boca para fora. Foi sincero o que ele falou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. Calcar significa pisar. E profanou o sangue da aliança. Profanar significa pegar aquilo que é sagrado e fazer como se fosse algo ordinário, comum. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou. O que é ultraje? Uma grande vergonha. Não é só vergonha, é uma grande vergonha. Isso é um ultraje. O Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Por que eu estou lendo isso? Você percebe como é importante admoestar ao amor e às boas obras? Estimular ao amor e às boas obras? Por quê? Porque aqueles que retrocedem, esse é o destino deles. Não façam, cometam o erro que a gente já falou tantas vezes para não cometermos aqui, de querer pegar uma passagem e desconectá-la da anterior. Olha que
isso está sendo dito logo depois da importância de nos reunir como igreja. Porque o que está sendo mostrado aqui é a consequência de não darmos ouvido ao alerta, de perseverar na congregação. Irmãos, quando você tira uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Você precisa soprar para ela se apagar? Não, você só tira ela do fogo. Ela se apaga sozinha. Para que uma pessoa se esfrie, você não precisa soprar ela. Basta afastar ela das pessoas que estão próximas de Deus. Por isso tinha um irmão do passado que dizia: nunca ouça alguém que não ouve a Deus. Por quê? Porque ele vai te esfriar. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará quem? Percebe que é isso que Paulo está ensinando em 1 Coríntios 11? Quando ele diz: cuidado, porque alguns da nossa congregação, coríntios, morreram, porque não deram atenção aos alertas do Evangelho. Levaram os avisos como nada, e Deus os matou. E Paulo então diz lá em 1 Coríntios 11: se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor. E o que o que o autor da carta aos Hebreus está ensinando é a consequência de você não valorizar os meios de graça que Deus te deu. A igreja, irmãos, é o único meio de graça que você exercita como irmão. Os demais são individuais, oração e palavra. Por mais que a gente aprenda a palavra aqui, mas o meio de graça, a palavra, é outro. É você tendo o seu próprio relacionamento com a Bíblia. Tanto que você é ensinado aqui, mas isso não vai eximir você da necessidade de ter o seu estudo diário. O Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair na mão de um Deus. E esse alerta é para quem? Para o povo de Deus que se desviou. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, de que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. A ideia é que eu e você não devemos esperar nada diferente. Sofrimento e luta é o que o nosso futuro nos reserva. Isso significa que a gente não vai ser feliz? Vai ser mais feliz do que qualquer um, lutando e sofrendo. Porque a nossa felicidade, ela não depende das circunstâncias. E mesmo nas maiores tribulações, nós nos alegramos. Ora, é o que ensina aqui, versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Você imagina a pessoa chegar na sua casa, leva tudo, e aí de noite diz: glória a Deus! Levaram o Robocop. Oh, Senhor Jesus. E aí, numa noite de calor, você diz: rapaz, é aleluia, né? Suportastes com alegria o espólio dos vossos bens. Você entende isso? Você se alegrou quando coisas foram tiradas de você injustamente? Aleluia, oh glória, nossa vida está sendo colocada diante de nós. É uma identificação fácil da gente, né? Não, isso aqui acontece comigo quase todo dia e é assim que eu reajo. Amém? Tendo ciência. E por que a gente reagiria dessa forma? Porque a gente tem conhecimento. Ciência é sinônimo de conhecimento, informação adquirida. Tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Então é como se uma pessoa dissesse assim: oh, tirou o ventilador, eu tenho ar-condicionado, 35 mil BTUs. Aleluia! Por que você acha que o irmão, no calor de 40 graus ontem, estava usando terno? O nome disso é fé. Só quem
estava com calor, eu e você que não temos fé. Eu que já estava em outra atmosfera espiritual, estava com frio. Só tirou em casa. Tá vendo? Aí, não tem fé, fica dizendo coisa. Fé é quando você vê o frio que não está lá. Só para você. Então, aqui, você não é que você perdeu e se alegra. Não, é porque você entende que aquilo é um caminho. Sabe? Aquilo dali é um projeto, é uma etapa que você precisa passar para chegar onde você quer chegar. Você tem conhecimento de possuir vós mesmos um patrimônio superior e durável. Lembra do que Jesus ensinou em Mateus 6? Ladrões não roubam, e o seu tesouro no céu não se desgasta nunca. É isso que o autor aqui está nos lembrando. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Como eu posso estimular alguém ao amor às boas obras se eu mesmo me sinto totalmente desestimulado? A gente tem que se cobrar até como demonstração de amor ao próximo. Não abandoneis, portanto, a confiança. Ela tem grande galardão. Não desista. Não desista, persevere. Mas está todo mundo desistindo, eu também quero pular do barco. Não, fique. Só vai ficar eu. Não, tem mais gente. Mas ainda que fosse só você, olhe direito, Jesus está lá. Se Jesus está lá, você devia ficar tranquilo em estar no mesmo lugar que Ele. Então, está todo mundo abandonando a igreja, mas Cristo está lá. O problema é como na igreja de Laodiceia, exatamente, que Cristo não está lá, está do lado de fora. Cuidado, mas se Cristo está lá, não abandone, ainda que todos queiram. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Galardão fala de recompensa, presente. Versículo 36, com efeito, tens necessidade. Então, você tem necessidade de uma coisa, o que? Perseverança. Você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue se você não tiver perseverança. E perseverança só tem quem pensa em desistir. Porque se você não pensa em desistir, você não precisa perseverar. Perseverar é quando você questiona se deve continuar ou não. Aí você persevera. Essas pessoas que nunca pensaram, nem sabem o que é perseverança. E por que nunca pensaram? Porque nunca foi difícil para eles. Nunca entraram pela porta estreita. Nunca deram um passo sequer pelo caminho apertado. Lembra do que eu falei? É fácil quando a gente cobra amor dos outros. Difícil é dar amor aos outros. É fácil dizer, ninguém me ama. Difícil é amar as pessoas, principalmente aquelas que não te amam. É fácil dizer que a igreja não presta, difícil é cuidar dela. Dizer que a igreja tem defeito, difícil é ajudar a igreja. Dizer que o irmão é imperfeito, difícil é aperfeiçoar o irmão. Então, é como se hoje a gente tivesse mais críticos do que jogadores. Você já imaginou esse cenário? Então você tem 22 críticos para 2 jogando futebol no campo. Não dá, pastor, mas parece que o cenário é esse. Ninguém quer jogar, todo mundo só quer criticar o jogo dos outros. Por quê? Porque o crítico, ele não se compromete com nada. Você já viu? Não, o time vai perder. E a crítica dele é justa. Ele fala um monte de coisa que não acontece nada do que ele falou. E depois ninguém vai cobrar nada dele. Agora o time que perdeu, todo mundo vai falar mal. Porque quem é cobrado é quem está no campo. É quem está na batalha. Quem aponta dedo nunca é cobrado. Ele nunca se coloca nessa posição. Por isso é tão fácil apontar dedos. Difícil é sangrar em batalha. Difícil é suar a camisa. Por isso que as pessoas preferem hoje em dia essa posição de criticar.
Eu acho que não devia ser feito assim. É mesmo, quando você começar a fazer alguma coisa, você dá opinião. Pastor, você viu, é um pedaço de cavalo. Não, eu estou tentando te educar. As pessoas querem dar opinião sem nem terem levantado um dedo para ajudar. Ah, comigo não. Na igreja que eu pastorei, de jeito nenhum. Quem é você para falar de alguém que você nunca ajudou? Você imagina isso? Que ousadia as pessoas têm? Como tiveram outro dia, entrou na igreja uma pessoa que nem é da igreja e começou a falar mal disso e daquilo. Nunca veio para cá, não participa de nada, não fez nada. Só pisou aqui porque alguma coisa chegou no ouvido. E acha que pode dizer como a gente vive aqui dentro? Não. A gente ouve com educação, trata com amor. Por quê? Porque é isso que a gente tem aqui. Mas não vamos fazer nada por conta do que aquela pessoa falou. A opinião dela nem é levada em consideração. Nunca moveu uma palha. Quem é essa pessoa para criticar alguém que está dando sangue, suor e lágrimas? Isso é valorizar os irmãos. É impressionante como as pessoas são levadas pelo ouvido por aqueles que querem desqualificar aqueles que te amam, aqueles que estão do seu lado quando muitos te abandonam. Basta que alguém te diga uma coisinha. Você sabe quem é essa pessoa? Por que está dando ouvido? O Senhor Jesus disse: olha, como vocês tratam os pequeninos irmãos, é como eu me sinto tratado por vocês. Percebe por que as pessoas não têm compromisso na igreja? Porque é isso que o diabo quer delas. Ter compromisso com Cristo não é para qualquer um, é só para os eleitos. Dizer que é evangélico, isso é para qualquer um. Percebe por que as pessoas não gostam de mim, né? É porque a gente fala a verdade. Tente falar a verdade e você vai ser tão odiado quanto. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus... Irmão, alguém já fez a vontade de Deus aqui? E entenda, não estou dizendo que você fazer a vontade de Deus no sentido que você se torna um cristão maduro, que você tem que ser um dia. Não. Fazer a vontade de Deus é Deus te deu uma missão e você executou. Eu espero que isso já tenha acontecido na sua vida, em nome de Jesus. Senão eu vou me assustar. Deus te deu uma missão e você fez. Se você fez essa missão, você sabe que não foi fácil como você esperava que fosse. Imagine, você vai transmitir o culto. Eu não estou nem falando da edição. A edição é um negócio dificílimo. Para mim, é hieroglifos, assim, né? Não sei, nunca imagino como seria editar um vídeo. Mas transmitir um vídeo é tão fácil. Tente fazer. A internet cai, o celular apaga, né? Um demônio passa levando alguma coisa. É algo assim difícil. Mas é só botar ali. Não, você acha que é isso? Qualquer coisa. Manter o banheiro que as pessoas vão usar asseado. Pergunta a dificuldade que os irmãos têm. Organiza tudo. De manhã fazem uma bagunça. Rapaz, fez tudo tão certinho. Que tribulação. Às vezes a gente não está aqui. Marca um aniversário pro horário que o estudo é feito. Quantas vezes a gente já fez o estudo com os lados do lado de fora? Não é fácil. Domingo a gente foi para a igreja, a gente estava chegando na igreja no domingo e o pessoal reclamando, porque ainda estavam da noite de ontem bebendo na rua. Meu Deus, né? Então você queria passar. Toma aqui na minha rua. Rapaz, ninguém avisou para esse pessoal que já é amanhã, não. Seria mais fácil para você ou para quem ficou em casa? Quem ficou em casa nem sabe o que aconteceu. Não viu isso. Não teve que tomar cuidado com os cacos de vidro para não furar o pé. Não teve que se preocupar com os filhinhos chegando para não... Criança não olha para vidro menos que a gente, para não se cortar. Como é fácil abandonar a congregação. E a gente até tem os motivos já decorados para isso, né?
Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Não é isso a ceia? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E falta muito para isso? A expressão é poucochinho de tempo. Falta só um pouquinho. A gente não tem tanto tempo quanto a gente imagina que tem, irmãos. Todavia, o meu justo viverá. Quantas vezes John Bunyan repete isso, né? O justo tem que viver como? Pela fé. Pastor, eu não estou vendo saída, então tenha fé. Porque quando você vê a saída, já não precisa mais de fé, você está vendo a saída. Pastor, eu não vejo dinheiro nenhum na minha conta, então tenha fé. E Deus vai te ajudar a cumprir os seus compromissos. Continue orando, tendo ousadia de apresentar o trono da graça, pedindo, né, que o Senhor te ajude. Todavia o meu justo viverá pela... E fé é o que a gente não vê, mas crê. E não é porque a gente decidiu acreditar, não, é porque Deus falou que faria. Então não é eu que decido. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então a gente pode retroceder, irmãos? Poder pode, não pode retroceder e ser salvo. Por isso não tem essa expectativa de que você vai retroceder e que lá na frente você se acerta. Cuidado. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para... Percebeu? Quem retrocede, retrocede para quê? Para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Com vocês. Olha, a gente está falando da ceia. E aqui? Aqui também. Olha como a linguagem é tão próxima do que a gente está lendo em 1 Coríntios 11. Eu já vou concluir, irmãos, nessa noite. Volto só um pouquinho para 1 Coríntios. Se Deus permitir que a gente se reúna na sexta novamente. Vamos, dar continuidade a essa exposição, mas hoje eu quero voltar para que a gente se conecte no novo contexto, porque o nosso propósito em meditar em Hebreus hoje mostrar justamente que como é profundo o que Paulo está ensinando e como é fácil para a gente esquecer disso, porque os coríntios se esqueceram, tendo Paulo, o apóstolo Paulo, como professor, como plantador da igreja, tendo Apolo como pregador da igreja. E eles se esqueceram desses alertas do Evangelho. Não é só se esquecer do Evangelho, como Paulo vai ensinar para a gente mais adiante no capítulo 15, se eu não me engano. Quero lembrar o Evangelho que vos anunciei. Ninguém lembra aquilo que você já sabe, lembra aquilo que você provavelmente está esquecido. Não é assim? Quero trazer à memória, Por quê? Porque eu acho que você está esquecendo disso. E aqui a ideia é essa: cuidado. Porque se os coríntios deixaram de lado o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou, quanto mais nós, irmãos, que a gente não vigiar. Agora eu digo aqui, versículo 26. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E a nossa grande tristeza é que a maioria não vai. Ele vem, mas a maioria dos evangélicos não irão para o céu. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, mais uma vez, olha como a interpretação de muitos é tão falha. Não, eu sou indigno, eu estou indigno para fazer isso hoje. A gente nunca vai estar digno. Então, a pessoa que dá essa desculpa, na verdade, é uma pessoa que não quer se arrepender, porque se quisesse de fato se arrepender, nem pensaria nessa hipótese, abraçaria essa oportunidade, como fez o eunuco. O que foi que Filipe falou para ele? A mesma coisa que falou, que a Bíblia ensinou para você: todos somos pecadores e miseráveis, a gente não vale a comida que come, mas Jesus Cristo
nos salva se a gente crê nele. E o eunuco fez o quê? Creu. E aquele soldado lá de Filipe, o carcereiro, o que foi que ele fez? Ele creu. Ele estava a ponto de se matar, mas ele creu. E foi salvo, não só ele, pessoas da sua família foram salvos também. Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque existem muitos alertas no Evangelho em relação a como o Evangelho deve ser recebido e vivido por nós. Não basta só dizer que somos evangélicos. Não basta só dizer que cremos no Evangelho. É preciso que ele seja vivido por nós. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, e Paulo já explicou o que é isso. A postura é você achar que está se relacionando com o cabeça Cristo, sendo que você não está se relacionando com o corpo de Cristo, que são os irmãos. E essa é a postura de ceiar indignamente que Paulo está mostrando. Então, como você diz que ama a Deus, que você não vê, se não demonstra amor pelos irmãos, que são filhos de Deus, e você está vendo? Não é assim que 1 João fala? Mais uma vez, a Bíblia não diz que os outros têm que nos amar, mas que nós temos que amar os outros. Mas o que mais é fácil para as pessoas é exigir amor, sem nunca se preocupar em dar. E ainda quando eu não dou, eu tenho, essa desculpa na manga. Mas fulano não está me amando direito, pode até me amar, mas não está me amando como eu quero. Você só me deu chocolate, era chocolate e rosas. Não, rosas brancas tinham que ser vermelhas. Rosas vermelhas dormidas tinham que ser colhidas no dia. Então a gente sempre vai ter uma desculpa, para não amar as pessoas, mesmo que elas nos amem. Não está me amando como eu mereço ser amado. Oh, meu Deus, que audácia da nossa parte, Então ele diz, cuidado, porque quem fizer isso, quem ceiar indignamente, será réu. O que é um réu? O réu é o que está respondendo o processo na justiça. Então você recebe esse nome, réu. Significa que você está sendo acusado de algo em juízo. Em alguns processos você tem a parte autora, que é aquela que acusa, e você tem a parte ré, é a que está sendo acusada de ter feito alguma coisa de errado. Aqui você não é só acusado, você está todo errado, porque quem te acusa é perfeito. Então, não tem nem chance. No mundo você ainda tem chance de se defender, que você pode ter sido acusado falsamente. Mas aqui não tem essa hipótese. Então ele diz, indignamente, será réu do corpo, ou seja, culpado, levado no juízo por tratar indignamente o corpo e o sangue do Senhor. A gente não leu lá em Hebreus, calcar o Senhor, calcar, pisar novamente. Eu preciso já concluir, irmãos. Eu sei que por vocês eu ficaria até meia-noite aqui, mas tudo com ordem e decência, Vai ter, como ontem quase que a gente fez o culto da tarde, quase, bateu na trave, Vai chegar o dia em que a gente vai ter um momento de refeição, não pode comer demais, viu? Porque senão na hora do culto da tarde está todo mundo dormindo de barriga cheia. Porque quando a gente, no dia D, minha irmã? Quando a pessoa bateu aquela comidinha que assentou, dá um choninho, Então tem que ser uma comida que desperta, Tem que ter muito café e fé nesse dia. Vamos orar. Versículo 28, e eu quero concluir aqui, se os irmãos me permitem. Examine-se, e eu vou concluir só nesse verbo aqui. Examine-se. Examine, não é examine os outros. A gente tem que cuidar dos outros. Tem um momento da gente examinar os outros? Tem, claro que tem. Devemos julgar os de dentro, os de fora. Mas na hora da ceia,
Não, a hora da ceia é você e Cristo. Ainda que um monte de gente esteja fazendo um monte de coisa errada, e ainda que estejam fazendo coisa errada com você, pode ter certeza que toda vez que você se examina, você percebe que você ainda não é o cristão que você deveria ser. Com raras exceções de alguns aqui. Não, irmãos, não tem exceção. Examine-se, porque quando a gente coloca a ideia de examinar, é como se a gente trouxesse um microscópio e a gente fosse olhar, né, na lente ali, de perto. Ô, irmão, por mais que a gente esteja vivendo um cristianismo correto, à luz da Bíblia, quando a gente chega mais perto do nosso cristianismo, a gente vê o quanto ele é deficiente. O quanto ainda falta. Por exemplo, quem aqui consegue ter durante todo o dia só pensamentos puros? Quem consegue aqui? Com exceção de Estelinha. Que ela já me olhou e disse, eu consigo. Eu fui pelo olhar. Né? Brincadeirinha. Então, não, irmãos, é difícil. E isso traz um desconforto se você for crente. Então, a pessoa, você liga a televisão e você vê mais um escândalo de corrupção. Aí você meio que se sente, né, impulsionado a ir para Brasília e pregar lá para as pessoas se arrependerem, amém? Nada, irmão, a gente quer mandar todo mundo para o inferno. E não, esses políticos não tem jeito, vai dar feito um inferno para eles. Estamos mandando as pessoas para lá sem nem evangelizar. Nem nos preocupamos em noticiá-las. Como é fácil, né? Nos tornarmos como Pedro e Tiago. E aí, Senhor, fogo do céu? Essa altura, perdão, João e Tiago, né? Essa altura, não, a gente tem que pregar o Evangelho. Se eles não crerem, aí eles receberão a devida punição, mas a gente tem que pregar. É como disse Spurgeon, né? Tão bendito. Vocês podem até ir para o inferno, mas eu vou fazer de tudo para que vocês não cheguem lá. Spurgeon não disse da sua própria cabeça, não, ele aprendeu com Paulo. Lembra que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Spurgeon levou isso a sério. Então, quando Paulo falou, eu faço de tudo para com todos, para se possível salvar alguns, Spurgeon quis imitar isso. E ele disse para os irmãos lá na Inglaterra, na época dele, pense que na época dele, ele pregava e multidões vinham ouvi-lo. Mas ele dizia sem problema, né? Sem se preocupar com o que os outros iriam pensar. Eu sei que tem muita gente aqui no culto hoje, não aqui, lá, viu? Era 15 mil, 20 mil pessoas querendo ouvir ele. Tem muita gente aqui, mas a maioria de vocês vai para o inferno. Mas eu vou fazer de tudo para vocês não chegarem lá. E para vocês chegarem lá, vocês vão ter que passar por cima do meu cadáver. Então é assim que a gente deveria se sentir. Mas quando a gente tem notícias do mal se propagando na nossa sociedade, assaltos, estupros, roubalheira desenfreada, aumento dos impostos, qual é a nossa vontade? Muitas vezes mandar todo mundo para o inferno. Não, senão a gente vai também. Temos que fazer de tudo para com todos, para, se possível, quanto mais percebemos o cenário das trevas. Quando é que a gente precisa salvar as pessoas do incêndio? Quando não tem incêndio? Ou quando o incêndio está lá, grande? Se não tem nem incêndio, se é uma faísquinha. Mas se tem incêndio, aí tem gente que precisa ser salva. E está tendo incêndio. Está tendo trevas. A luz precisa resplandecer mais do que nunca. E quem são a luz? Nós. Então eu concluo aqui, examine-se. Examine-se. E como assim a gente vai se examinar? Como eu disse para vocês, eu vou concluir a exposição aqui. Mas não aqui. Aqui é de Coríntios, né? Eu só vou falar um pouquinho só de como esse exame deve ser feito, para que vocês não fiquem, né, no gostinho, né? Voltar todo mundo para casa bem alimentado espiritualmente, pelo menos espiritualmente, né?
Então, examine-se. Como eu vou me examinar? A gente poderia ir para várias partes da Bíblia. Eu vou convidar vocês a abrirem comigo aqui numa parte que a gente falou muito na época da pandemia. E se você, estava com a gente nessa época, você vai se lembrar. O Senhor Jesus, ele vira para os seus discípulos e mostra para essas pessoas o como era importantíssimo que eles demonstrassem na prática como eles deveriam, como eles deveriam viver a fé que havia sido ensinada para eles. Então, abra comigo no capítulo 16 de Mateus. Poderíamos ler também Marcos 8:34, que a gente falou muito na época da pandemia, mas é o mesmo texto, Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Como eu tenho que me examinar? Eu estou me negando? Então, se o seu cristianismo está fácil para você viver, então ele é errado. Se ele está difícil, não significa que está certo. Vamos examinar. Porque às vezes a dificuldade é o próprio Deus te disciplinando. Então, ainda tem... Poxa, pastor! Eu fico... Quando eu ouço a reclamação de minhas filhas, poxa, meu pai! Então quer dizer que se tiver fácil, eu já estou errado. E se tiver difícil, eu ainda posso estar errado? Pode. Como é estreito esse caminho? Porque às vezes a dificuldade é o próprio Senhor Jesus me disciplinando porque eu estou errado. Mas eu examino e vejo que aquela dificuldade são as dificuldades do próprio caminho. Ok, então é isso aí. Cristianismo é isso. Olha como a gente leu em Hebreus. Olha como tudo se encaixa. Sofrimentos e tribulações. Não foi o que a gente leu lá? Sofrimentos? Então... Você quer seguir a Jesus? E quem é que celebra a ceia? É quem seguiu a Jesus ou quem disse que não seguiria? Quem não seguiria não celebra a ceia. Só vai celebrar a ceia aquele que um dia se denominou discípulo do Senhor. A si mesmo se negue. Ninguém pode se negar por você. Você não pode passar procuração para os outros se negarem por você. Não, eu passei uma procuração para fulano, ele vai tomar chicotadas por mim. Mas as chicotadas que ele tomar vai ser por mim. Parece que hoje em dia é só você pagar, Eu não preciso mais frequentar os cultos, eu pago para alguém frequentar por mim. Eu não preciso mais ir para o culto, não, eu pago alguém para levar as coisas por mim. Como assim você paga? Você acha que as coisas aqui estão à venda? Então você não entendeu. Você não se deu conta que o só pensar em fazer algo por dinheiro na igreja já é uma ofensa? Só pensar que o seu dinheiro pode ser algum tipo de vantagem para você em relação ao irmão já é uma ofensa? Como eu tenho mais dinheiro, então assim, eu vou conseguir me impor diante dos demais. Você devia ter vergonha de pensar assim. Mas tem pessoas que não têm nem vergonha. Fica explícito isso. Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Negue. Você tem que se negar. As suas vontades têm que ser mortificadas. É assim que você se aproxima. É esse exame que você tem que fazer de você. Eu estou me negando ou eu estou me favorecendo? Quando é que a gente se favorece? Quando a gente alimenta a carne em vez de combatê-la. Sabe os caminhos que se parecem direitos, mas são caminhos de morte? Em vez da gente combater esses desejos, a gente estimula-os. Tome a sua cruz. Tome a sua... É tão fácil a gente dar a cruz para os outros, E tomar a sua. Crucificar os outros é fácil. Difícil é ser crucificado. Então, você tem carregado a sua cruz? Ou você é só daqueles que apontam o dedo? Ops, não está carregando a sua direito. Não, que é isso? Não está doendo, seu ombro não está marcado como deveria. Não vale passar pomada. Quem disse que não vale? Vale, está doendo, passe pomada.
Carregue a sua cruz. E é interessante que as pessoas que falam dos que carregam a cruz, elas mesmas não querem carregar. Não era assim com os fariseus? Atavam fardos pesados que eles não carregavam nem com o dedo. É fácil você colocar, para os outros um fardo, mas e você quer carregar alguma coisa? Ajudar alguém? Eu não sei você, irmão, mas às vezes eu me sinto errado em ensinar a verdade. Por quê? Porque as pessoas dizem que eu maltrato os outros falando a verdade. Eu digo, mas não tem que falar a verdade. É como, por exemplo, um cirurgião fazendo uma cirurgia sem cortar. Eu tenho que mexer no seu coração, mas se você mexe no meu coração, mas não me corte. Como assim não te corte? Eu tenho que abrir você. Eu vou ter que incluir. Você já viu? Eu não sei como é, mas antigamente as cirurgias elas tinham que usar aquela serra, porque tinha que abrir essa parte aqui, essa estrutura de osso aqui. É serra mesmo. Não, você mexa no meu coração, mas só nele. Não quero nenhum corte. Se me cortar, processo. Bom, então não posso fazer nada. As pessoas estão assim, elas querem que você apresente o Evangelho de maneira indolor. Claro que vai machucar a sua carne, tem que machucar a sua carne. Tome a sua cruz, aceite a sua sentença de morte. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não olhe a sua cruz como uma maldição, olhe como bênção. Tome a sua cruz e siga-me. E o siga-me vai te levar o quê? Até a mesa do Senhor. Amém. Olha como está tudo conectado. Examine-se se você chegou aqui dessa forma. Como? Renunciando tudo, tomando a sua cruz e me seguindo. Aí você chegou aqui da forma correta. Mas se não, cuidado. Porque você pode estar aqui como Judas. Judas sei eu. Judas Iscariotes. Porque tinha um outro Judas também, o Judas Tadeu, como um apóstolo do Senhor. Portanto, e é o que diz o versículo 35, já concluo. Quem quiser salvar a sua vida, pare de tentar salvar a sua vida, irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente não tem... Você já viu alguma pessoa que tem problema de se preocupar pouco com os problemas? Então, meu grande problema é não me preocupar com os problemas. Eu nunca vi esse caso. Normalmente a gente tem problema por se preocupar demais com os problemas. E a preocupação resolve? Não resolve. Você já viu alguém com problema por confiar excessivamente em Deus? Fulano, você confia demais em Deus, tem que fazer a sua parte. Ô Jó, pare de bendizer o Senhor. A mulher dele deu esse conselho: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó disse: você está falando sem pensar. Você está falando como uma pessoa insensata. É isso que significa louca. Jó não estava ofendendo a mulher dele. Tem gente que pensa que Jó estava brigando com a mulher. Tá não. Jó está dizendo: você não está pensando direito em me dar esse conselho. Então, cuidado. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Sabe que a maioria dos problemas que você acha que se fossem resolvidos iriam melhorar a sua vida, não vão. Principalmente se forem resolvidos do nosso jeito. A nossa vida só melhora se os problemas forem resolvidos do jeito de Deus. Você sabia, irmãos, que no mínimo o seu problema te ajuda a orar melhor e ele já te abençoa? Quando a gente ora mais, quando está com problema ou sem problema? Não, minha vida está tão sem problema, pastor, eu estou orando mais em gratidão. Pode até acontecer, nunca vi esse exemplo, mas pode acontecer. Vai que você tem essa espiritualidade, né, de anjo, sei lá. A minha vida está tão tranquila que eu me sinto, né, tão agradecido a Deus por essa intensa tranquilidade. E aí eu oro o dia todo. Não, irmão, quando o calo aperta, que a gente geme com gemidos inexprimíveis. E o Senhor ouve até os nossos gemidos, que são sinceros,
sinceros de confiança nele, em nos proteger. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder? Irmãos, é o que vai acontecer com a maioria das pessoas. Muitas pessoas estão em busca dos seus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa, a gente não está numa palestra motivacional. O meu papel não é te motivar a realizar os seus sonhos. Pelo contrário, é mostrar para você que os seus sonhos, em grande medida, são carnais. E como qualquer coisa que é carnal, tem que ser combatido e não estimulado. Se você é um cristão, repense os seus sonhos. O seu maior sonho deveria ser mais parecido com Cristo. O seu maior sonho deveria ser adentrar a porta celestial naquele grande dia. Olha que chuva linda, né? Eu meio que sinto, olha, Deus abençoando o campo. A colheita, viu, irmãos? Nós somos participantes dela. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Você imagina o que o homem pode dar em troca da sua alma? Imagine os homens mais ricos do mundo. Naquele grande dia a fortuna dele poderá ajudar? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas. Percebeu a importância de estimular o amor e as boas obras? Quem te estimula o amor e as boas obras, esse é o seu verdadeiro amigo. Se alguém te estimula a parar com as boas obras, imagine que estímulo, né? Para de ser um crente assim, tão crente. Você não está vendo que está perdendo a sua vida? Você está perdendo a sua vida na igreja. Você está perdendo a sua vida fazendo a vontade de Cristo. Que absurdo! Imagine, né? Versículo 28, em verdade vos digo que alguns há, os que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É isso que a gente deveria esperar ver Jesus em pessoa. Como Estevão viu no momento da sua morte. Eu vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus, me recebendo no céu. É isso que o crente deve imaginar para si, uma boa chegada no céu. A nossa vida deveria ser um meio da gente chegar bem no céu. Mas, infelizmente, irmãos, nós somos extremamente influenciados por esse mundo sedutor de que as alegrias terrenas elas rivalizam com a alegria do céu. As alegrias terrenas, elas podem ser vividas juntamente com a alegria do céu, em ideias semelhantes a essas. Como eu ensinei recentemente, né? Coloquei no card. Onde você estiver, esteja lá. Pastor, está onde isso na Bíblia? Em muitas passagens. Mas pense em uma só. Quando Elias subiu no Monte Carmelo, o que foi que ele disse? Parem de achar que vocês podem estar num lugar com a cabeça em outro. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Baal. Sejam, pelo menos, sinceros. Se você crê que Baal é que é Deus, então adore a Baal. Mas se você de fato crê que o Senhor é Deus, então adore ao Senhor em espírito e em verdade. Onde você estiver, esteja lá. Ou nem esteja. Mas a gente vive uma vida assim, desconectada com o presente, preso no passado e no futuro. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque o coração não está aqui. E quando vem, o coração também não está aqui. Por isso tem tão pouco vínculo com a nossa família na fé. E o mais importante não é as pessoas frequentarem os cultos, é as pessoas terem um desejo imensurável, uma alegria incalculável de participar dos meios de graça que o Senhor preparou.
Porque estar no lugar certo, pela motivação errada, não vai gerar benefício. Então é preciso que a gente se aproprie, irmãos, das riquezas que para nós já estão disponíveis. Tenha isso em mente. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Amém. Só não será se não souber o que Deus tem para você. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Glória a Deus. E aí você diz assim: eu sou um crente. Dentre as muitas promessas que tem na Bíblia, uma delas diz o seguinte: aquele que deu o seu próprio filho por amor a mim, como não me dará juntamente com ele todas as coisas? Como eu posso me sentir pobre? Como eu posso me sentir desprezado, rejeitado? Ele deu o seu próprio filho por amor a mim, como não me dará com ele todas as coisas? E se Deus é por mim, quem será? Então, se o fato de eu ser cristão faz com que muitas pessoas me odeiem, é uma pena para elas. Para você não? Não. Cristo me ama. Entenda, irmãos, quem está fazendo o que é certo nunca tem que se entristecer por isso. A gente tem sido tentado até nisso. Parece que é ofensivo hoje tentar salvar as pessoas pela pregação do Evangelho. Então a gente devia se sentir alegre nisso. Mesmo que as pessoas nos olhem com caras de carranca. A minha alegria não pode ser propriedade dos outros. A minha alegria está no Senhor. Então, independente da resposta, a minha alegria não deve ser mudada. Eu não devo me sentir menos feliz porque as pessoas têm que ouvir a verdade. Não, eu falo a verdade para os outros. Estou falando para mim mesmo. E me alegro em ouvir as verdades de Deus. E quem for de Deus se alegrará comigo. Ó Deus, obrigado por essa noite tão maravilhosa. Como é bom estar aqui, Senhor. Cientes de que antes de chegarmos o Senhor já estava. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande amor que o Senhor demonstra conosco dia a dia. Com um cuidado indescritível nos mínimos detalhes com a nossa vida, Senhor. Nos constrange tão grande amor. Motivados por Ele, Senhor, possamos viver uma vida digna aos Teus olhos. Uma vida que afirme com as nossas escolhas, palavras, pensamentos, aquilo que confessamos com os nossos lábios. Obrigado, Senhor, pelo dia que se chama hoje. E que possamos glorificar o Teu nome em tudo e diante de todos. Senhor Jesus, o Senhor é e sempre será digno de toda honra, glória e louvor, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo, agora e para sempre. Amém. Aleluia! Aleluia, Jesus. Obrigado.